Sejam bem-vindos ao episódio número 64 do Quatro Cantos do Mundo. Hoje connosco um extremo que ainda dá cartas no Campeonato de Portugal, Hugo Seco. Hugo, antes de começarmos aqui com a nossa entrevista, com a nossa conversa, deixo-te o meu agradecimento. É um gosto para mim ter-te aqui no Quatro Cantos do Mundo. Bom dia. Aproveito também para agradecer o facto de se terem lembrado de mim e obviamente também é um gosto da minha parte estar aqui a partilhar um pouco daquilo que tem sido a minha história com vocês. Hugo, acho que antes de começarmos com a conversa propriamente dita, é importante elucidarmos um pouco quem nos vê e quem nos ouve. Tu, olhando para a tua carreira no estrangeiro, que é um pouco o que nos traz cá, contas com 4 países no currículo. A primeira experiência fora que tiveste foi em Malta, em 2010-2011, ao serviço do St. Lawrence Spurs. Depois passaste por mais 3 países, Bulgária, ao serviço do Chernomor, Cazaquistão do Irtish, estou a dizer bem? Sim, muito bem. Ótimo. E a última experiência que tiveste fora foi 2018, 2019, na Hungria, ao serviço do Kisvárda. Antes de irmos a estas experiências no estrangeiro, pergunto como é que está a ser esta experiência no União de Lamas, um clube ao qual chegaste nesta temporada, Campeonato de Portugal, como é que está a ser todo este processo? Esta experiência no União de Lamas para já está a ser bastante positiva. Apesar de ter tido aqui dois percalços, ou seja, 2 problemas musculares, já tinha havido a possibilidade de ir para a União de Lamas na época passada. Aliás, eu quando saí da académica tinha tudo bem encaminhado para ir para a União de Lamas. Tenho lá um grande amigo meu do futebol, que é o Filipe Melo. Tinha as coisas bem encaminhadas, mas na altura preferi ficar perto de casa. Era uma fase nova da minha carreira, estava na académica. Quando terminou a época na académica, estive para deixar de jogar e abraçar o lado a outra parte que é da equipa técnica. Decidi não seguir esse caminho, achava que poderia jogar mais um ano ou 2, apesar de no meu último ano da académica ter sentido alguns problemas físicos. Ainda fiz bastante jogos, não tive grandes paragens, penso eu, acho que nem sei se cheguei a estar parado há algum tempo por lesão, mas era um problema que já vem de algum tempo. E senti nesse ano maiores fragilidades. Foi um ano que também não se sabia ao certo de onde vinham aquelas dores que eu sentia, que por vezes me atacavam mais, e ponderei deixar de jogar no final desse ano. Decidi continuar e depois optei por ficar mais perto de casa. Quis aproveitar também mais tempo com os meus filhos, com a família. O facto de optar por ir para a União de Coimbra, também pelo facto de ter lá um dos meus melhores amigos, que é o André Guimar. Iria voltar a treinar no final do dia, aquilo que já não me acontecia há muito tempo, talvez desde o meu primeiro ano de sénior, que jogava no ano a dia e treinávamos no final do dia. Depois não me recordo de ter tido algum ano que treinasse no final do dia. E queria usufruir mais tempo da família. Não surgiu, não foi na época passada, acabou por ser esta época. Também um bocadinho pelo ano que eu tive no ano passado. Foi um ano, talvez o ano mais triste desde que eu jogo futebol, por variados motivos, que não interessa. E eu senti que não poderia deixar de jogar futebol a este nível, em termos de campeonatos nacionais, da forma como terminei a época passada. A meio da época passada eu decidi que vinha fazer um ano ao Lausanense, à equipa da minha terra, que iria ser para terminar em grande, junto das pessoas que eu gosto, que eu conheço, que queria ter um ano para desfrutar assim no clube da minha terra. Mas depois surgiu novamente o convite da União de Lamas e eu decidi que não podia deixar os campeonatos nacionais da forma como deixei na época passada. Não tem nada a ver com performance, com o correr melhor ou pior dentro de campo, estar em melhor forma ou em pior forma. Foi com fatores extra-futebol e eu decidi que teria de ter um ano diferente e optei por aceitar o convite da União de Lamas. E que até agora acho que foi uma decisão completamente acertada. Tive esses 2 percalços, como eu falei. Um foi no jogo da apresentação, que tive ali um problema físico também,
nós sabemos como é que são os jogos de apresentação, estamos ali há algum tempo de paragem, apresentação individual dos jogadores, e assim começa o jogo, senti um desconforto na perna, e depois tem um bocadinho também culpa minha, que tento sempre apressar um bocadinho o regresso, tentei regressar antes do tempo, obrigou-me a parar mais há algum tempo, depois voltei a sentir novamente e só voltei a jogar, mas nunca regressei a 100% e tive de parar novamente. Agora já estou a 100%, e espero que seja uma reta final da época, um meio da época, em termos individuais bem melhores, em termos físicos, mas tem sido sem dúvida uma aposta acertada. Em termos de balneário, de colegas de balneário, pessoas do clube, em termos de massa adepta, o próprio ambiente que se vive à volta do clube, é sem dúvida uma aposta acertada. Já tinha ouvido muitas pessoas a falar do União de Lamas, também recolhi muita informação antes de ir, através do Filipe Melo. As opiniões eram todas maravilhosas, e agora que estou por dentro, posso comprovar isso, é sem dúvida uma aposta acertada. Hugo, eu tenho só mais duas questões mais relacionadas com o atual momento, a tua carreira em Portugal, vá. Tu tocaste aí nesta questão de teres ido da Académica para a União de Coimbra, que de certa forma são rivais, ainda que a Académica nos anos mais recentes tenha estado em patamares mais elevados. Como é que se deu essa mudança? Ou seja, sendo tu alguém que fez a formação na Académica, que passou muitos anos de sénior na Académica, vou perguntar desta forma, foi bem vista essa mudança na cidade em si? Como é que foi isso? Rivalidades irão existir sempre. Se calhar nesta altura menos, porque para mim a Académica será sempre o clube mais representativo da cidade de Coimbra, digamos assim, com todo o respeito pela União de Coimbra e pelas restantes equipas, mas a Académica para mim, não só por ser o meu clube de infância, mas será sempre o maior clube da cidade, mas irão sempre haver essas tais rivalidades. Quando eu fui para a União, recebi muitas mensagens, muitas delas a insultar, pronto, e é engraçado porque muitas dessas mensagens que eu recebi a ser insultado eram de pessoas que já me insultavam quando eu estava na Académica. Eu infelizmente os últimos 3 anos que eu estive na Académica, isto é um bocadinho o futebol, porque eu há 13 ou 14 anos, quando me estreiei na Académica na Primeira Liga, era um dos jogadores mais acarinhados da Primeira Liga. Eu lembro quando nós estávamos na Primeira Liga e descemos à Segunda Liga, eu fui dos jogadores mais acarinhados. Eu durante 6, 7 anos, todos os mercados, eu recebi imensas mensagens de adeptos a pedir o regresso, até o meu próprio empresário recebia muitas mensagens de adeptos a pedir o meu regresso. Quando eu regressei à Académica, no ano em que a Académica está na Segunda Liga, não vou exagerar, mas tinha mais de 100 mensagens nas minhas redes sociais por abrir, com adeptos a felicitar. E depois tivemos um ano mau, um ano complicado na Segunda Liga, com muitos problemas extra futebol, que não é segredo para ninguém. E nesse ano eu fico ligado à descida da divisão. Foi um ano mau para todos, para mim individualmente também. Foi um ano em que tive muitas lesões. Esse ano tive 3 lesões, penso eu, 2 musculares, foi uma entorse no joelho. Se calhar está relacionado um bocadinho com o nascimento do meu segundo filho. Foi um ano muito complicado para mim. Eu cheguei a treinar muitas vezes, semanas seguidas de direta, coisas que se calhar só quem está por dentro é que sabe, mas os adeptos têm sempre razão. Quando criticam têm razão e não têm que estar por dentro do que é o nosso dia-a-dia. E eu fiquei ligado a isso. Depois também derivado ao meu feitio, à minha forma de estar, muitas vezes se calhar peco por ser assim, muito, muito frontal, muito direto, reage muito a quente. Nós temos 2 situações na Segunda Liga em que eu reajo a quente. Termina o jogo, nós somos ali insultados e 2, 3 vezes, uma vez virei as costas, estávamos a agradecer aos adeptos, eu virei as costas, fui para o balneário, coisa que não deve acontecer. Se me perguntarem, eu agora que estou numa fase mais final da minha carreira, vejo as coisas de outra forma, é inadmissível. E também, como estou a conciliar, sou treinador aqui também no Lausanense, é inadmissível se algum miúdo da minha equipa tiver uma atitude dessas.
serei o primeiro a dizer que isso não se faz. E aí faço meia culpa, mas depois outras 2 vezes que fui insultado, a partir um pouco confronto físico quando eu estou a sair do estádio, uma das vezes vinha com o meu sobrinho ao colo, eu reagi, ou seja, e a partir daí aquele que era o dos jogadores mais desejados na Académica, mais acarinhados, passou a ser o mal da fita, digamos assim. Tive um final de época muito complicado. Eu entrava em campo e era assobiado, era insultado. O jogo ainda nem tinha começado, já estava a ser insultado. E nesse ano nós descemos à Liga 3, ou seja, eu fico associado ali a 2 descidas de divisão na Académica. Recordo-me que nesse ano a direção mudou, a direção que entra queria fazer uma limpeza geral. A direção anterior tinha ali alguma ligação ao meu empresário e a direção que tinha acabado de entrar não queria ter ali nenhum jogador que tivesse ligação ao meu empresário, mas eu ainda tinha contrato. E nós fazemos ali assinamos um acordo. Eu iria abdicar, seria a segunda vez que eu iria fazer isso, lá está, mas as pessoas não têm que saber, que eu iria abdicar de grande parte daquilo que tinha direito. Fizemos um acordo e um dia antes de começar a pré-época as pessoas dizem que eu tenho que me apresentar, ou seja, já não havia acordo. Nesse dia que eu me apresento na pré-época, escorrego no treino e faço uma ruptura no ligamento lateral do joelho. Isto arrastou-se, tive 3 meses parado, era para sair, já não saí. Tinha tudo acertado já com o clube e acabo por ficar. Muito bem recebido pela equipa técnica que estava, pelos meus colegas de equipa. Metemos uma pedra sobre o assunto. O presidente, então, um comportamento sempre exemplar comigo, o presidente Miguel Ribeiro. E eu acabo por ficar, só que foram tempos muito difíceis para mim, muito difíceis. Eu lembro que brincávamos no balneário, eu levo isso muito para o lado da brincadeira com os meus colegas de equipa. O jogo começava, a bola estava no meio campo a começar e eu estava a ser insultado pela bancada toda. Ou seja, os meus próprios colegas sentiam que davam mais um bocadinho até por mim, porque tinham um carinho especial por mim e tínhamos um grupo bom. Mas foi um ano muito complicado. Foi um ano muito complicado porque a minha família ia ver os jogos, os meus filhos iam ver os jogos e muitas vezes perguntavam porque é que me chamavam nomes, porque é que me insultavam, não conseguiam perceber muito bem. E eu digo que lidava bem com isso, mas havia momentos de maior fragilidade, como é lógico. E o que é certo é que essas pessoas que nesse momento, muitas, eu lembro-me, recordo-me das caras, de mensagens que recebia, que me insultavam nessa altura, que diziam para eu me ir embora da Académica, quando eu vou para a União insultaram por ir para a União. Ou seja, há aqui um bocadinho um contrassenso que é não me querem na Académica, mas eu sigo a minha vida e ainda sou insultado por ir para outro clube. Aconteceu um bocadinho disso, aconteceu um bocadinho. Abstraí-me completamente disso, porque como eu referi, queria ter um ano diferente. Vinha de uma pressão muito grande. Eu percebo que quem está por fora não tem de pensar desta forma, é perfeitamente normal e as críticas terão sempre de existir no futebol, mas estando no nosso clube do coração a passar por aquilo que eu passei, ligado a descidas de divisão, que isso era um peso muito grande para mim, ter o sonho de voltar a meter a Académica nas ligas profissionais antes de sair, não conseguir, foram anos de muita pressão. Muita pressão. Eu recordo-me que a minha vida pessoal em casa, eu estava outra pessoa. As pessoas que estavam à minha volta não estavam bem porque eu não conseguia também transmitir tranquilidade. Isso mexia comigo. E eu só queria ter um ano mais facilitado, desfrutar do futebol, e por isso mesmo decidi ficar em casa, aproveitar com a família, estar mais perto dos amigos, sem ter aquela pressão. O União é um clube que tem pouca pressão. Não vou dizer que tem poucos adeptos, porque se calhar é faltar um bocadinho ao respeito, mas não existe aquela pressão como existe numa Académica, em termos de massa adepta, de a pressão do ganhar sempre. É um ambiente, digamos, com um bocadinho mais leve, e foi o que me levou a optar pela União. Agora, foi uma troca na fase inicial, foi uma troca muito complicada, e posso dizer que muitos desses adeptos que me insultavam na Académica, que me insultaram, que são alguns que me insultaram quando eu fui para a União, nós na União as coisas acabam por correr mal e mesmo no final da época acabam por mandar mensagem a brincar um bocadinho ainda com a situação por ter tido uma época má. Ou seja, às vezes extinção a todos os níveis. exatamente, mesmo. às vezes eu acredito, eu também quando deixar de jogar futebol se calhar vou ser crítico, vou estar na bancada e apesar de ter estado lá dentro, vou ser um bocadinho mais crítico, mas acho que há alturas nós temos que conseguir separar um bocado as coisas. Aquilo já passava aquela barreira da crítica para levar para o lado pessoal, mas foi bastante complicado.
E agora também gostava de perceber um bocadinho quais são os teus planos para o futuro. Estás com 37 anos, tu próprio já referiste que logicamente não vais jogar muito, muito mais tempo, já vais treinando nos escalões de formação. Será por aí que queres que o teu futuro passe pelo treino? Sim, o que eu ambiciono, e não é de agora, que poderia dizer que foi que surgiu agora, que este gosto pelo lado do treino que apareceu agora numa fase mais final da carreira, não. Sempre foi algo que esteve ligado a mim, que tive sempre aquela vontade de querer saber mais na parte do treino, tudo que treinadores que eu fui tendo, exercícios que eu achava que eram bons ou que se podia retirar ali coisas boas, eu ia sempre apontando em casa, questionava muito, principalmente na parte física, que é o que me cativa ainda mais. E tive a sorte de apanhar bons preparadores físicos, e sempre quis saber tudo ao detalhe, o porquê de fazermos aquilo, tanto no campo como no ginásio, o porquê de fazer naquele dia e não naquele, os tempos de recuperação, o número de repetições, ou seja, foi uma área que sempre gostei de estar muito por dentro. Acabei por tirar o nível 1 treinador, depois o nível 2, comecei a conciliar um bocadinho mais em baixo, como é lógico, há 4 anos. Comecei a treinar o sub-12 do Losanense, depois treinei o sub-15, no ano passado estive a treinar o sub-17 e este ano estou no sub-19 do Losanense, e estou a jogar. Este ano tem sido um bocadinho mais complicado porque tem sido uma correria muito grande. Treino também no União de Lamas da parte da tarde, tenho que sair do treino, vir a correr para vir ao treino do sub-19, ter o jogo do sub-19 ao sábado ou domingo ao meu jogo. Acaba por ser um bocadinho a correr, mas como é algo que eu quero seguir no futebol, ambiciono estar por dentro de uma equipa técnica. Não consigo dizer neste momento se um dia irei querer ser treinador principal, não posso dizer isso, mas também não posso dizer o contrário. Se me perguntarem neste momento, eu não me vejo com capacidade para ser treinador principal, não por estar por dentro ou por perceber, mas um bocadinho pela minha personalidade. Sempre gostei de ter aquela ligação, mesmo no próprio grupo, no balneário, sempre gostei de ter aquela relação próxima com os jogadores, tentar perceber também, fazer ver aos meus colegas do lado do treinador, o treinador também proteger sempre um bocadinho o lado dos meus colegas, e acho que revejo mais nisso, estar numa equipa técnica, ser ali um adjunto, ser importante também no campo, mas fazer aquela ponte entre o jogador e equipa técnica e treinador principal, que eu acho que muitas vezes é aquilo que falta um bocadinho num grupo, ou seja, tentar perceber o que é normal, um desabafo de um jogador, uma reação de um jogador, o que é normal e o que não é normal. E eu infelizmente no futebol apanhei, senti que em algumas equipas técnicas que eu apanhei a maior lacuna era essa. Vi colegas meus a serem queimados, digamos assim, por reações que para mim eram reações normais, sem faltar ao respeito a ninguém, e a forma como a mensagem chegava ao treinador principal era de uma forma um bocado distorcida, e aquele jogador acaba por ser um bocadinho penalizado, sem maldade naquilo que disse ou que fez. E eu sinto que tenho essa capacidade, para além do trabalho de campo, ter essa ligação treinador-jogadores e a mensagem ser clara e limpa daquilo que se deve passar ou não passar. E vejo-me nisso, é algo que eu ambiciono, também estou-me a formar para isso, estou focado nisso, e é algo que eu gostaria de estar no futuro. Recuemos então agora até 2010. Pergunto, como é que um miúdo de 21, 22 anos passa do Académico de Viseu, então na segunda B, penso eu, para Sim. o campeonato de Malta? Como é que se dá esta mudança? Isso é engraçado, porque eu estou no Académico Viseu. A minha transição de júnior para sénior foi muito complicada, derivado de uma lesão que eu tinha na altura. Ninguém conseguia descobrir o que era canelites, só que ninguém conseguiu, parava, voltava, tinha os mesmos sintomas, as mesmas dores, e andei 3 anos assim. E nesse ano que eu terminei a época no Académico Viseu, eu queria arranjar um clube mais perto de casa. Eu estava um bocadinho desanimado e lembro-me que fui à experiência, fui para o Pampilhosa, que também era a segunda B, que era uma equipa aqui de Coimbra, e o treinador era um treinador muito conhecido meu, que era o Mr. Rui Silva, tinha sido meu treinador na formação. Só que na altura não estávamos ainda ali a chegar a entendimento com o presidente dizia que já não tinha um valor para mais, já não tinha verba para mais nenhum jogador, o Missa estava ali a fazer um bocadinho de força, enquanto isso eu ia treinando com eles. E fomos fazer um jogo amigável contra a equipa principal da Académica e perdemos 3-2, eu acabo por marcar os 2 golos do Pampilhosa, e está lá um amigo meu, que era o português,
que tinha sido jogador, nesse momento era empresário, e ele tinha estado a jogar em Malta. No último ano que ele jogou futebol, jogou em Malta. E ele abordou-me a seguir a esse jogo amigável. Perguntou se eu já tinha assinado para Pampilhosa. Eu expliquei-lhe a situação, e ele disse: opá, espera aí que eu posso ter aqui uma situação para ti. E nesse dia à noite ligou-me a perguntar se eu queria ir para Malta. Eu sou sincero, nunca tinha ouvido falar sequer do futebol em Malta, nem sabia que havia campeonato em Malta. E ele mandou-me as condições todas, e eu lembro que fui à internet pesquisar qualquer coisa, aparecia muito pouco, aparecia mais sobre o próprio país, da parte turística, do que futebol, muito pouco. E eu arranquei, eu lembro que tive 2 dias para tratar das coisas e arranquei. Fui um bocadinho à deriva. Quando cheguei lá, ainda foi pior do que aquilo que eu imaginava. Porque aquilo em Malta tem 2 ilhas, é a Ilha de Malta e a Ilha de Gozo, que é uma ilha muito mais pequena, e eu fui jogar para a Ilha de Gozo. Ou seja, eu lembro que cheguei e fui ver um jogo amigável que estava a decorrer mesmo em Malta, com um empresário que estava lá em Malta, que era amigo do Pedro, do português. Fui ver um jogo com alguma qualidade, equivalente se calhar à 3ª divisão, na altura em Portugal, e eu olhei para aquilo e disse: olha, porreiro, até achava que vinha para pior. Só que no dia a seguir, e esse empresário lá não falava nada, não falava inglês, não falava nada. E no dia a seguir, ele de manhã vem ter comigo, sempre a falar ali um bocadinho por gestos, e fui com ele e nós entramos no barco. E eu, um bocadinho na dúvida, mas onde é que nós vamos de barco? Então nós vamos para a outra ilha, e chegamos à outra ilha, e está lá um, que era o treinador à minha espera, começa a falar ali inglês, um inglês assim também um bocadinho arranhado, começa-me a dizer que o treino era às 6 da tarde, para eu estar pronto àquela hora. Eu nem equipamento tinha, eu pensei que, bem, eu sem equipamento, só tinha chuteiras, arranjaram um equipamento ali, uma peça de cada cor, e às 6 da tarde vamos treinar. E eu pensei: mas porque é que eu vim para esta ilha e o clube é nesta ilha? Pensei, se calhar há um clube só aqui. Então nós às 6 da tarde vamos para treinar, e o treino era num campo daqueles que nós aqui chamamos que é daqueles campos de pontabelas, que há o 3x3, e eu paro num campo daqueles, assim um sintético, e eu pensei assim: o treino não pode ser aqui. E de repente chegam novos jogadores, um com a camisola do Barcelona, um com a camisola do Real Madrid, e eu pensei: não, isto não podem ser os jogadores da equipa. E começa a ver o treinador, aquele que tinha falado comigo, chega, começa a dar o treino, e nós treinámos num campo que era 3x3, novos jogadores. E eu pensei: mas só estamos aqui 9 jogadores, será que a equipa só tem 9 jogadores? Então passou o primeiro treino, no final eu falei com o treinador e disse: alguns não podem vir hoje, estão a trabalhar, não sei o quê. Eu pensei: pronto, é um bocadinho mais amador, ok, amanhã. No dia a seguir vão-me buscar a casa para ir treinar, e fizemos uma viagem de 10, 15 minutos lá na ilha, e eu começo a ver ao longe um campo pelado. E eu pensei assim: mas já ninguém joga em campos pelados hoje em dia, vamos passar aquele campo e deve haver ali algum sintético mais à frente. E nós entramos no campo pelado, e eu dentro do carro comecei a pensar assim: não, o treino não deve ser aqui. Saí do carro, equipámos e fomos treinar num campo pelado. Eu já não pisava um campo pelado à vontade desde os meus 12 anos. E fiz um treino no campo pelado. Eu lembro que saí desse dia, cheguei a casa a chorar, fiz a mal e disse: não, amanhã vou-me embora. Só que depois eu pensei: eu vou para onde agora? Já estávamos em outubro praticamente. Eu pensei: eu vou para onde? Vou para casa, não tenho clube para jogar, não tenho ninguém. Eu lembro de ter ligado a 2, 3 pessoas de clubes aqui de Coimbra a pedir se podia treinar a experiência. Disseram que não dava, e eu acabei por ficar lá. Depois acabei por fazer boas amizades. Tinha 2 belgas na minha equipa, muito engraçados, divertíamos no dia a dia, mas o próprio treino e jogo em si, aquilo era de rir. Houve uma altura, no início eu saí dos jogos a chorar, porque estava revoltado com aquilo. Isto não tem as mínimas condições, se calhar nem Portugal nem na ATL tinha aquelas condições. Mas depois acabei por levar aquilo um bocadinho na desportiva. Diverti-me no dia a dia, íamos de manhã ao ginásio, à tarde íamos para o treino e divertíamos com o pessoal de lá, pronto, que sem faltar ao respeito, mas divertimos um bocadinho nos treinos, no jogo igual. E levei aquilo assim um bocadinho na desportiva, e acabei por estar lá uma época completa, mas foi muito complicada a adaptação. Mas então treinaste e jogaste sempre nesse campo lá, era esse o vosso estádio, certo? Nós íamos lá treinar só uma vez por semana. Treinávamos um dia nesse campo que era 3x3, que era o treino supostamente de recuperação. Treinávamos no dia seguinte nesse lado, e depois íamos a um campo sintético que havia lá,
e só íamos ao relevado natural. Aquilo tinha um estádio de relevado natural que jogavam as equipas todas. Os jogos eram, por exemplo, ao sábado, e ao sábado jogavam lá faziam lá os jogos todos do campeonato. E nós íamos no último treino da semana ao estádio onde íamos jogar. Só que todas as semanas ia uma vez por semana a esse campo lá. Mas, por exemplo, quando surgiu a proposta, passou pela cabeça de, ok, eu estou aqui numa fase inicial da minha carreira, posso ir para um sítio em que lá está, que não vou ter grande visibilidade e perder-me um bocadinho. Passou-te isso pela cabeça ou foi mesmo aceitar a proposta e siga? Não, na altura, talvez também por não ter grande acompanhamento. Eu na altura tive um empresário que eu assinei quando estava no sub-19 da Académica, as coisas correram mal. Na altura eu tive ali essa fase, essa transição complicada, como eu falei, porque eu estava no sub-19, tinha ido à Seleção Nacional, tinha estado reunido no Porto para assinar contrato profissional com o Porto, com esse empresário. Depois as coisas eles queriam fazer de uma forma que eu não aceitei e acabei por ficar na Académica. E dou por mim a terminar o contrato de formação na Académica, a cair no Anadia, depois Académico Viseu, com essas lesões, um bocadinho desamparado, já não tinha empresário, ou seja, se eu tivesse um bocadinho de acompanhamento nessa altura, se calhar teriam-me dito, não vais para Malta porque vais desvalorizar ainda mais. Se calhar poderás baixar um degrau em Portugal, vais competir, vais voltar a ganhar confiança, e na altura aquilo que eu achei vou para Malta, é a primeira divisão. Nunca ouvi sequer falar no Campeonato de Malta, mas o facto de ir para a primeira divisão de Malta, se calhar vou voltar a jogar e para o ano regresso a Portugal já com uma visibilidade maior. O que é um erro muito grande, porque a terceira ou quarta divisão em Portugal, se calhar, ou de certeza absoluta, era mais valorizado do que está na primeira divisão de Malta. Mas na altura eu achei que seria mais benéfico para mim, o que está errado, como é lógico. Mas se tivesse esse tal apoio, nunca teria ido para Malta. Tu já foste falando um bocadinho da experiência de Malta, mas pergunto diretamente: como é que era estar num país que é, lá está, um grande destino turístico? Como era viver o ano todo num país a que associamos, lá está, o turismo, o calor, o bom tempo? Como é que era a tua rotina, vá? A minha rotina era basicamente de manhã acordava e ia ao ginásio, cedinho, saía do ginásio e íamos direto para a praia. Nós saímos do ginásio, íamos uma praia mesmo ao pé de casa, íamos direto para a praia. Só saímos da praia para vir a casa almoçar. Eu tinha lá esses dois amigos meus, pronto, fiz uma boa amizade com eles, vinhamos a casa almoçar, voltávamos para a praia. Às 4 da tarde íamos para o treino, treinávamos, depois nós tínhamos direito ao jantar, que era lá na sede do clube, jantávamos e vinhamos para casa. À noite íamos a um cafezinho que tinha internet lá ao pé de nossa casa, estávamos ali até às 10 da noite, às 11 da noite o senhor do café expulsava-nos e nós íamos para casa. A nossa rotina era basicamente essa. Eu lembro que fiz praia, eu tive uma paragem em dezembro, uma paragem que eu provoquei, que não havia paragem nenhuma. Eu é que fui expulso na altura, pedi para vir a Portugal e acabei por ficar um mês completo em Portugal. E eu lembro que eu antes de vir nessa paragem de dezembro que ainda fiz praia. Eu final de novembro, primeira semana de dezembro ainda fazia praia, ainda cheguei a fazer praia lá em Malta. Ou seja, os dias eram espetaculares. Para a nossa diversão da altura era porreiro. Agora, no contexto de futebol, era uma rotina que não existe, não é? Para quem tem alguma ambição no futebol, a rotina e o próprio treino não era direcionado para aquilo que se pretendia. Agora, para estar ali, digamos, quase de férias, foi espetacular e acabei por aproveitar bastante. E pergunto se tens mais alguma história que tenha ficado, seja dentro ou fora de campo, desta experiência em Malta. Em Malta, sim, em Malta eu tenho uma situação que nem foi diretamente comigo, pronto, foi com os dois amigos que estavam lá. O campeonato terminou e no dia a seguir nós tínhamos viagem marcada, e nós à noite reunimos lá no clube. Então lá as pessoas do clube nós tínhamos para receber 2 meses e eles começaram com um papel escrito tudo à mão. Tinham que nos pagar um valor, já não me recordo que valor é que era, 2 meses, mas nós nem um terço do valor que teríamos direito tínhamos lá. Então eles começaram a descontar multas do carro, que eles emprestaram-nos um carro muito antigo, nem sei qual era o carro. Lembro que nós às vezes íamos na estrada e o escape caía, nós tínhamos que andar a prender o escape. Eles começaram-nos a descontar muito dinheiro, nós íamos para receber um valor e vinhamos quase sem nada, porque tinham lá num papel tudo escrito à mão. Tínhamos apanhado 10 multas de estacionamento, 10 multas de velocidade, depois internet, ou seja, coisas que nós sabíamos que era mentira.
Então ficámos ali um bocadinho chateados, entrámos ali numa discussão com o diretor e até fui eu que mantive ali a calma e disse: olha, tenham calma, não vamos resolver nada, olha, está feito, vamos embora, amanhã viajamos, eles já nos deram a passagem, vamos embora. E lembro-me que no dia a seguir nós tínhamos que apanhar o barco 5, 6 da manhã, era muito cedo, e eram 4 da manhã, eu estava a acordar e eu vi um barulho muito grande na estrada, coisas a partir. Porque eles no dia anterior tinham dito, os dois belgas que moravam comigo, disseram, não, eles não se vão ficar a rir, connosco não brincam. Disse, não, calma, já passou. Então eu acordo com um barulho de a partir coisas na estrada. Vou à janela, eram eles a mandar a louça, as televisões, tudo pela varanda. E eu olhei para baixo e eu não estava a acreditar. Eu disse, vocês são malucos, o que é que vocês estão a fazer? Não, ou seja, partiram a casa toda. Toda, eu estava chocado, eu disse, isto não pode estar a acontecer. Entretanto, o diretor disse para nós, quando no parque de estacionamento do barco, para deixarmos o carro estacionado e a chave do carro no chão. Tudo tranquilo, eu sempre a falar com eles, a perguntar o que é que se tinha passado, para eles fazerem aquilo, estava chocado. Entretanto nós estamos no barco, eu a falarmos sobre aquilo e eles assim, e há outra, quero ver como é que eles agora vão levar o carro. Eles tinham a chave no bolso do carro e atiraram a chave para o mar. Ou seja, eu vim para Portugal e só pensei, isto vai sobrar para mim. Porque estávamos os três na mesma casa, mas um deles não jogava na nossa equipa, jogava noutra, só que estava lá a viver connosco, estava eu e um deles. Eu pensei, isto vai sobrar para mim. Fui eu que andei a tratar tudo, fui eu que falei quando a pessoa da casa ia lá para receber a renda, era eu que dava a cara. E lembro que estava em Portugal e passado 2 semanas recebi um e-mail a dizer que eles iam meter aquilo na FIFA, que íamos a tribunal, que a meterem fotografias como tínhamos deixado a casa. E eu fiquei assustado. Eu andei 2 semanas sem dormir. Eu só pensei, o que é que vai ser de mim agora? Fui para um campeonato que me desvalorizei, vim e agora se calhar ainda vou ser suspenso, depois está não sei quanto tempo sem jogar. E eu quando venho de lá vou para o Benfica de Castelo Branco. E o diretor do Benfica de Castelo Branco diz-me assim: Hugo, nós agora vamos ter que pedir o teu certificado internacional. Tu conheces alguém lá no clube? Tu conheces alguém lá no clube para acelerar o processo? E eu lembro-me de ter dito, pá, eu não tenho já grandes relações com eles, não falamos muito, posso tentar falar. E eu vim para casa e eu não dormia. Só pensei assim, como é que eu vou fazer agora? Eles vão perceber que eles nunca mais vão mandar o certificado, eu nunca vou ser inscrito. Lembro-me de passar 3 dias, disseram, Hugo, já estás inscrito, e o admirado, mas o certificado já chegou, já enviaram. Ou seja, eles se calhar foi mais para nos assustar, mas não fizeram queixa a ninguém, nem se calhar nem na federação lá, não fizeram, porque se eles tivessem feito a queixa na federação, a federação não, que é quem envia o certificado, não teria enviado o certificado. E eu a partir daí já fiquei mais descansado, mas andei ali 2, 3 semanas sem conseguir dormir, só pensava que ia ser suspenso, que não poderia ser inscrito em lado nenhum enquanto aquilo não se resolvesse. Imagino. Olha, excelente história, excelente história. Antes de irmos à tua experiência na Bulgária, gostava também de fazer uma questão aqui sobre mais um pormenor em Portugal. Tu passas do Benfica de Castelo Branco para a Académica, na altura do terceiro escalão para a Primeira Liga. Foi fácil essa transição? Sentiste muita diferença ou foi algo relativamente natural e tranquilo? Não, foi uma transição muito complicada. Eu tenho falado até com alguns colegas meus de equipa do União de Lamas, porque temos ali malta jovem com alguma qualidade, mas às vezes a forma de estar não é por mal, é perfeitamente normal nestas idades. Nos treinos não é a mais condizente com às vezes com aquilo que é o futebol. Eu digo muitas vezes que hoje em dia a malta mais jovem tem qualidade, mas fica satisfeita com pouco. Ou seja, em vez de se querer preparar e ambicionar mais, fica satisfeita com pouco. E depois chega um outro patamar e se calhar vão sentir que se deviam ter preparado de outra forma. E foi o que eu senti na altura. Eu lembro que via jogos quando estou no Benfica de Castelo Branco, que assinei na Académica. Terminei a época no Benfica de Castelo Branco porque não me deixaram vir em janeiro para a Académica. E lembro-me que esses 4 meses eu vim ver muitos jogos da Académica. Eu estava a ver o jogo da bancada e dizia, eu aqui vou jogar fácil. Eu vi os meus jogadores, eu sentado na bancada e dizia, não vou ter dificuldade nenhuma, vou chegar, vou treinar e vou jogar. E a transição foi muito complicada, muito complicada. Também tive a infelicidade de me lesionar no último jogo do Benfica de Castelo Branco. Nós vamos ao play-off de subida à segunda liga com o Vitória Guimarães B. E no último jogo eu fiz fissura no quinto metatarso. E a pré-época da Académica ia começar 10 dias a seguir.
Nós fizemos o último jogo a 12, 13 de junho. E a pré-época da Académica ia começar a 23, porque tinha havido a transição, tinha saído o Mister Sérgio Conceição para o Braga, quando já ninguém esperava, depois da época ter terminado, veio o Mister Paulo Sérgio, e eu cheguei, não era a contratação do Mister Paulo Sérgio, cheguei de gesso, e eu pensei, vou ter a minha vida dificultada, se calhar o mais certo, vou-me já emprestar. E o Mister Paulo Sérgio, impecável, teve uma conversa comigo, disse que me ia deixar recuperar, ia-me dar tempo para eu me mostrar e depois iria tomar uma decisão. Foi sincero, disse que não me conhecia, nunca me tinha visto jogar, que ia tentar ver alguns jogos, mas que ia construir o plantel sem contar comigo, digamos assim. E foi o que ele fez. Eu fiz o tratamento, regressei a 10 dias do fecho do mercado e o Mister Paulo Sérgio marcou 2 jogos amigáveis. Correram bem os 2 jogos, mas senti muita dificuldade nos treinos, muita. O pensar mais rápido, o executar mais rápido, em termos físicos. Depois eu vinha de um contexto que era basicamente correr para a frente. Para trás, em termos defensivos, uma pessoa desliga-se um bocadinho, mas achava que aquilo que era o futebol. E quando cheguei à Académica, eu levava muito na cabeça dos meus colegas de equipa, dos treinadores. Tive muitas dificuldades em questão do ritmo, do andamento. E lembro-me que estive 3 meses, até dezembro, com o Mister Paulo Sérgio a treinar a defesa direita, defesa esquerda, defesa central, e eu não percebi o porquê eu vinha para casa desanimado, e só em dezembro é que ele me explicou que normalmente os jogadores, quando vêm dessas divisões mais baixas, que estão focados muito só para a frente, um jogador da minha posição, e o processo defensivo na Primeira Liga é bastante importante e desvaloriza-se um bocadinho nas divisões inferiores. Agora nem tanto, que já se trabalha mais esse processo em todas as divisões, mas na altura nas divisões inferiores desvalorizava-se um bocadinho o processo defensivo para os jogadores da frente. Mas foram 3, 4 meses bastante complicados. Precisei de 3, 4 meses para me adaptar à intensidade, ao ritmo, à parte física, para me conseguir adaptar. Felizmente depois tive a oportunidade e consegui agarrá-la. Há casos que se calhar a oportunidade acaba por não surgir, ou quando surge não conseguem agarrar por variados motivos, mas felizmente consegui depois agarrar essa oportunidade. E depois de 2 temporadas na Académica, como é que surge a possibilidade de rumares ao Chernomore? Quando terminou a época na Académica, houve alguma indefinição. Houve a possibilidade de eu continuar na Académica, mesmo na segunda Liga. Eu gostava, estava até inclinado para isso. Depois tinha uma situação na Primeira Liga em Portugal que era o Tondela. Só que na altura o que eu disse ao meu empresário foi que gostava de experimentar o estrangeiro. Não tinha aparecido nada até então que compensasse, que valesse a pena correr esse risco. E lembro que de um dia para o outro surgiu a possibilidade da Bulgária. As informações que nós tirámos foram as melhores, tanto o meu empresário como eu conseguimos falar com 2 jogadores que tinham estado lá no clube, um treinador que tinha estado lá, e as informações foram muito boas, que era um clube muito organizado, em termos financeiros, que é aquilo que uma pessoa se preocupa muito quando vai para o estrangeiro, e na Bulgária existia muito disso, não tinha qualquer problema, não falhavam com nada, e decidimos arriscar. Em termos de contrato, não posso dizer que tenha sido um grande contrato, porque acabo por ir para a Bulgária com um contrato muito semelhante àquilo que tinha em Portugal no Tondela, e isso mexeu um bocado comigo. Mexeu um bocado comigo numa fase inicial que eu pensei, eu estou a não sei quantos quilómetros de casa, sem ver a família, longe de toda a gente, e não me compensa financeiramente. E aquilo mexeu um bocado comigo. Felizmente acabou por correr muito bem. Fiz meia época, depois forcei para vir para Portugal novamente, mas foi talvez a melhor meia época que eu já tive no futebol. Sentia que as pessoas gostavam de mim, o treinador gostava muito de mim, eu estava a desfrutar do futebol, sentia que estava a desfrutar como ainda não tinha conseguido desfrutar até então, desde que saí da formação. E foi uma época muito boa, muito boa. Venho na paragem de Natal, havia a possibilidade do Belenenses, com o Mr. Kim Machado, e eu a partir daí a minha cabeça já estava só em Portugal. Porque se eu tivesse com um contrato que se justificasse estar no estrangeiro, se calhar nem ponderava o regresso a Portugal. Mas como não estava, a partir daí eu venho para Portugal e a minha cabeça já só estava cá. E como é que descreves o nível futebolístico que encontraste na Bulgária? O nível, eu na altura quando falava com amigos meus, eu dizia que comparava muito à segunda Liga Portuguesa.
Ou seja, havia qualidade, havia bastante qualidade, mas era muito mais intenso e muito mais duelos individuais, de pressão, mais físico do que a Primeira Liga Portuguesa. A Primeira Liga Portuguesa é. Às vezes os comentários fazem: "Ei, há muito espaço para jogar." Não, não há espaço para jogar. Mas é mais qualidade e se calhar aborda-se os lances de outra forma. Ah, e eu comparava muito à segunda Liga Portuguesa, à exceção do CSKA de Sófia e do Levski e do Ludogorets, que eram os três grandes da Bulgária, já tinham equipas bem acima da média. As restantes equipas eu comparava muito ao nível da segunda Liga Portuguesa. Muitos duelos individuais, valorizavam muito a parte física, futebol intenso, era ao nível da nossa segunda Liga. Mas foi um país que eu gostei bastante de jogar. E ia-te perguntar um bocadinho por aí nessa questão mais extra-campo, porque já tive convidados cá que passaram precisamente por este clube e falaram muito bem da cidade de Varna. Gostaste de viver lá? Gostei. Aquilo há um choque de realidade quando nós chegamos lá. A Bulgária em si, as próprias ruas, as casas, os prédios, ou seja, são um bocadinho diferentes daquilo que nós estamos habituados. E nós estamos numa rua em que parece que estão as casas todas partidas, sem as mínimas condições, e assim que entramos em casa é uma casa completamente nova. Ou seja, é um choque quando nós chegamos à cidade. Eu cheguei a Varna, sabia que era uma cidade turística, tinha praia, ou seja, era bom, comparando, sem ser Sófia, seria talvez a segunda melhor cidade do país para se viver. Mas quando cheguei à cidade fiquei um bocadinho chocado com aquilo que vi. Eu andava nas ruas e aquilo era um bocado assustador. Mas depois as casas por dentro com umas condições espetaculares, tudo novo. E gostei bastante. O único problema, a única dificuldade que eu senti fora do futebol é que estava completamente sozinho. Eu não tinha um português, um espanhol, um brasileiro, não tinha ninguém sequer para conviver. E o povo búlgaro é um bocadinho fechado, é um bocadinho reservado. Eu senti algumas dificuldades. Quando as coisas corriam bem, eles andavam comigo ao colo. Quando corriam mal, praticamente não me falavam. Aliás, chegavam de manhã e não cumprimentavam os estrangeiros no balneário. A mentalidade dos búlgaros é um bocadinho assim. Eu acabei por ter a felicidade das coisas me correrem bem, porque sofri menos na pele, mas tinha muitos casos de contaram-me histórias de casos de jogadores estrangeiros que estiveram lá em anos anteriores em que passaram muitas dificuldades, quer com jogadores, equipas técnicas, diretores do próprio clube, que passaram maus bocados. Eu felizmente não posso dizer que tenha passado por nenhuma história complicada. Agora, quando os resultados não apareciam, eram basicamente os estrangeiros que eram os culpados. E pegando até um bocadinho nesta questão da mentalidade do povo búlgaro, e não querendo estar a generalizar, porque sabemos que cada pessoa é uma pessoa, mas ouve-se muitas vezes falar do fervor dos adeptos do leste, dos adeptos búlgaros. Já tive aqui alguns relatos disso. Como é que eram os adeptos do teu clube? Sentias esse fervor, efetivamente? Sim, em relação a nós, eu volto a dizer, eu tive a felicidade de apanhar uma boa fase, porque o Chernomor em anos anteriores andava sempre a lutar para não descer, ficava no grupo da manutenção, e nós nesse ano estava a ser o ano da mudança, ou seja, nós andávamos em segundo, terceiro, a chatear ali as equipas grandes. Fomos ao CSKA de Sófia na altura quando tinha lá muitos portugueses, Diogo Viana, Rubén Pinto, David Simão, Rui Pedro, e acho que me está aqui a faltar outro português qualquer. Tinha uma grande equipa. Empatar, fomos ao Ludogorets empatar, que era o campeão nacional. Na taça tínhamos eliminado o Levski, e estávamos nos quartos de final da taça. Iríamos depois apanhar uma equipa da terceira divisão, ou seja, depois eu já não estava lá em janeiro e o clube acabou por ser eliminado nos quartos de final por essa equipa da terceira divisão, mas a possibilidade de chegar a uma meia final da taça era muito grande. E eu apanhei essa fase boa, ou seja, o apoio dos adeptos era fantástico. Eu recordo-me que quando nós tínhamos viagens para jogos fora, à saída do estádio, tínhamos ali 300, 400 adeptos a apoiar o autocarro. Nós na altura o clube estava a remodelar o estádio, nós chegámos no estádio e ficava a 50 minutos da nossa cidade. Um estádio pequenino, assim antigo, mas os adeptos enchiam sempre o estádio. Sempre. Um estádio que levava 7, 8 mil pessoas, se calhar pouco mais, mas jogar a 50 minutos da cidade, quer fosse ao fim de semana ou ao meio da semana, eles enchiam sempre o estádio. Ou seja, apanhei o lado positivo do apoio.
Mas jogos fora cheguei a apanhar ambientes muito complicados. Quando fomos ao Levski, CSKA de Sofia, quando eliminámos o Levski da taça, nós tivemos mais de 2 horas para conseguir sair do estádio. Porque mesmo com polícia de intervenção, o autocarro, a escoltarem o autocarro, nós não conseguimos sair de lá. Era um bocadinho assustador. Nós quando vamos ao CSKA de Sofia, o estádio deles tem assim um parque que faz lembrar um bocadinho o Parque do Fontelo, do estádio do Académico de Viseu. Uma entrada assim, aquilo foi assustador. Nós estamos bons carros da polícia, à frente, atrás, polícias a pé ao lado do autocarro, e eu ia dentro do autocarro e olhei para a frente e pensei, mas tanto aparato porquê, se não se passa nada? E de repente só sentimos tochas a caírem em cima do autocarro, a bater nos vidros, tudo vermelho, e o autocarro a abanar por todos os lados. E do nada apareceram assim 300, 400 adeptos do CSKA de Sofia a mandarem tochas ao autocarro com a cara toda tapada. A cara toda tapada foi assustador. Nós tivemos no autocarro 20 minutos, meia hora para poder sair, para estarmos em segurança, e quando entramos no estádio ainda ouvíamos o barulho cá fora. Vamos para o aquecimento, já eles estavam dentro do estádio, era assustador. Nunca tinha presenciado um ambiente desses ao vivo, e em Portugal já tinha jogado no Estádio da Luz, Dragão, Alvalade, onde mas são ambientes muito diferentes. Ou seja, são ambientes que nos entusiasmam e não assustam. E ali são ambientes que acabam por assustar. Nós entrarmos em campo a vermos aquele ambiente acaba por mexer com qualquer jogador. E a nível, por exemplo, de dirigentes, foi tudo tranquilo? Porque já ouvi aqui algumas histórias relacionadas com essa questão. Tiveste sempre tudo tranquilo com os dirigentes do clube? Em relação a mim, sim. Eu tive um colega meu da minha equipa que teve uma situação que me fez ficar um bocadinho de pé atrás. Porque eles quiseram dispensar um jogador, um eslovaco, jogava comigo, e andaram 2 semanas para rescindir com ele. Ele foi posto a treinar à parte, corria à volta do campo, fazia ali alguns exercícios, e aquela ideia que eu tinha da direção, que era tudo pacífico, querer resolver tudo com calma, fiquei preocupado porque há um dia que ele vai reunir com eles e ele sai de lá assustado. Recordo-me que ele queria um valor 3, 4 meses, não sei, eles só lhe queriam dar um mês para rescindir o contrato, e há um dia que ele vai lá e ele sai de lá, isto como é lógico, ouvi da boca dele, nunca consegui confirmar se era verdade ou não, mas acredito que seja verdade porque me contaram histórias semelhantes de épocas anteriores, em que nós tínhamos 2 presidentes, que a presença física deles intimidava, a forma de estar, e ele diz que meteram só uma pistola em cima da mesa e que tinham 2 seguranças e que disseram, está aqui o contrato para tu assinares. E ele diz que naquele momento congelou completamente e só conseguiu assinar o contrato para vir embora, ou seja, foi intimidado dessa forma. E eu andei ali uns dias a pensar, se isto me começa a correr mal, não posso fazer grandes planos para o futuro porque a qualquer momento posso ser eu, e não tenho margem sequer para negociar o que quer que seja com uma situação destas, não estando sequer no meu país, e andei a pensar naquilo durante algum tempo. Agora, eu felizmente nunca passei por nada, até tenho coisas boas a dizer sobre eles. Houve 2 vezes que nós tínhamos direito a um prémio, aliás, a meio prémio de vitória, e o presidente chegou e deu o prémio completo. Uma das vezes, no último jogo, antes da paragem em dezembro, o treinador dispensou-me desse jogo porque já não ia mudar nada em termos de pontuação para a fase do apuramento de campeão, e era com o Ludo Goretz, e ele perguntou-me se eu queria vir para Portugal mais cedo, para estar mais tempo em família. Então dispensou-me desse jogo e eu não viajei e vim 2 dias antes para Portugal. E lembro que estava em Portugal e eles ligaram-me a dizer que eu tinha recebido o prémio na mesma, e o prémio só recebiam os jogadores que eram convocados. Ou seja, em relação a mim, acho que as pessoas foram sempre exemplares pela forma de estar, como me trataram. Não posso dizer que era só aquela tristeza fora do futebol porque me sentia um bocadinho sozinho. Ok, só mesmo para terminar este capítulo da Bulgária, pergunto se tens alguma história mais engraçada, mais caricata, mais marcante desta tua passagem pelo Chernomor. Na Bulgária tenho uma, tenho uma engraçada. Nós tínhamos um treinador que era muito conhecido no país, mas ele estava a atravessar uma fase complicada. Dizia que tinha ali problemas com álcool e com droga. Eu ouvi algumas histórias, mas nunca consegui associar, até por vezes nem queria ligar muito àquilo,
porque não sabia se podia confiar nas pessoas que me contavam as histórias ou não. E há um dia que nós vamos ter um jogo e estamos ali no balneário à espera do treinador para dar a equipa, para falar um bocadinho sobre o jogo, e ele não chegava. E há alguém que diz que o Missa está na parte dos chuveiros. E nós ficamos ali, ninguém se queria levantar. E há os diretores não estava ninguém no balneário ainda, só estavam os jogadores. A equipa técnica estava no relvado até montar o aquecimento. E há um jogador que se lembra e vai à zona dos chuveiros. E naquele momento apanhámos, olhámos todos e eu fiquei chocado. Vi o treinador, pronto, a consumir ali. E num estado caótico. Ou seja, eu fiquei chocado. Havia jogadores que já sabiam dessas histórias e desvalorizaram um bocadinho. Eu fiquei completamente chocado. E lembro-me que entra a equipa técnica no balneário, viu a situação, começaram a pegar no treinador, saíram com ele do balneário. E é um diretor que chega ao balneário e vai dizer a equipa que vai jogar. Só diz: a equipa que vai jogar é esta. E nós ficámos assim, olhámos para os outros. Eu estava chocado, havia jogadores a rir, porque se calhar já tinham percebido aquilo, sabiam. E eu fiquei chocado. Fiquei completamente chocado, não sabia o que é que estava a passar, nunca tinha presenciado nada parecido. E fui para o aquecimento desse jogo. E a minha cabeça nem estava lá. Eu estava a aquecer, estava a olhar para todo lado e estava focado em tudo menos no jogo. E recordo-me que o jogo passou. Segunda-feira estamos lá para treinar, está o treinador a falar normal sobre o jogo e não se passou nada. Pronto, vamos treinar, está tudo bem. Nunca mais falaram disso? Nunca mais. Eu lembro, eu também não queria abordar muito, porquê? Claro. Porque os jogadores que eu falava mais eram os jogadores que nós tínhamos lá, que até eram checos, tinham uma relação mais próxima deles. E eu também não sabia se podia confiar muito neles ou não. E nem quis saber muito sobre o assunto. Gerava alguma curiosidade, como é lógico, eu vinha para casa e questionava: mas o porquê? Será que isto é normal? Acontece mais vezes? O clube não faz nada? Será que ele está com algum problema e o clube não sabe e não o tenta ajudar? Ficava um bocadinho preocupado em relação a isso, mas as pessoas reagiam de forma natural, como se aquilo fosse normal. Foi a situação que eu tive assim mais engraçada, digamos assim, na Bulgária. Sim, ou seja, não propriamente engraçada, mas marcante, não é? Pelo menos estar no balneário e ver um treinador a consumir algum tipo de droga, por amor de Deus. Hugo, gostava também de questionar, já olhando um bocadinho para a situação do Cazaquistão, sobre algo que tu já falaste. Disseste que quando foste para a Bulgária sentiste muito o facto de não teres colegas portugueses, alguém com quem partilhasses a língua. No plano oposto, no Cazaquistão tinhas o Abel Camará, tinhas o Carlos Fonseca. É realmente importante para um jogador, quando chega a um clube novo, ter alguém com quem possa partilhar a língua, estas histórias, as dificuldades que vai vivendo? Sim, é muito importante. E eu posso dizer que no país onde a partir iria ser o país que eu iria ter mais dificuldades em termos de adaptação, foi, se calhar, comparando com a Bulgária, tive uma adaptação muito mais fácil ao Cazaquistão do que à Bulgária. Precisamente por isso. Eu tinha o Carlos Fonseca. Só o facto de falar a minha língua, de estar ali tudo nos primeiros dias a explicar tudo, como é que isto funciona, atenção a isto, atenção àquilo, não faças isto, eles gostam disto, não faz isto, ajudou-me bastante. Ali a primeira semana só estava o Carlos Fonseca. Ele já namorava com uma senhora do Cazaquistão, ou seja, vivia com ela. Eu estava no centro de estágio a morar, não passava assim tanto tempo com ele, mas ele todos os dias vinha almoçar lá para estar comigo, íamos os dois para o treino, depois ele seguia a vida dele e eu ficava ali. Mas foi uma grande ajuda. Depois o facto de ter chegado o Camará e o Rodrigo António, também chegou o Rodrigo António, tinha jogado no Passos Ferreira, brasileiro. Aí fiquei quase como se estivesse em casa. Nós passávamos o dia todo juntos, íamos de manhã ao ginásio, íamos ao café, íamos almoçar, passávamos o dia praticamente juntos. Lembro-me que eu entretanto aluguei casa lá, eles estavam no centro de estágio e nós íamos muitas vezes para a minha casa ver jogos. Ficávamos até às 5 da manhã acordados para ver um jogo em Portugal. Acabámos por criar uma boa relação, estávamos sempre juntos e o dia a dia passava-se com alguma naturalidade. Há muita coisa diferente, as mentalidades no Cazaquistão, sim, a mentalidade em termos de futebol, de forma de estar, de abordagens ao jogo, abordagens ao treino, é um bocadinho diferente. Aí não vou mentir, mesmo o próprio estilo de jogo pediu-nos coisas que se calhar para nós eram impensáveis num futebol, digamos assim, mais evoluído.
mas aceitávamos bem. Estávamos também os três, fazíamos companhia, aceitávamos aquilo que nos pediam, tentávamos seguir aquilo que era pedido e não contrariar um bocadinho, e acabámos por passar ali bons momentos, com algumas histórias pelo meio assim mais caricatas, como é lógico, tem a ver com a cultura deles, com a forma. Força, Hugo. Estás mais do que à vontade. Nós temos uma. Quando eu cheguei, o Camará e o Rodrigo António chegaram logo também na semana seguinte. Nós tivemos 3 jogos sem ganhar, ou 4 jogos. E há um dia que chegamos ao treino, e os casacos saíram todos, só ficaram os estrangeiros no balneário. E nesse momento o Carlos Fonseca tinha saído. Ele estava a fazer tratamento, que era ali no centro de estágio, que era ao lado, não estava. Então estava eu, o Camará, Rodrigo António e outro estrangeiro que era um nigeriano, sozinhos no balneário. E pensámos, foram reunir com a equipa técnica, sei lá, se calhar vão falar alguma coisa, dar algum prémio, e não ligámos. Passado um bocado, o Carlos Fonseca entra no balneário e diz: então, não querem ir lá fora ver? E nós, ver o quê? Pá, estão ali a fazer, ele disse o nome que eu já não me recordo, que era como se fosse a espécie de uma macumba. Nós não ganhámos já 4 jogos, então o que é que eles fizeram? Matavam uma cabra dentro da baliza e molhavam as esteiras com o sangue do animal. E ele disse aquilo, eu pensei, estás a brincar comigo? Ele, sério, bem ali, eu fui ali cheio de receio, cheguei ao túnel, comecei a olhar para lá, estavam eles todos a fazer aquelas rezas debaixo da baliza. E eu virei para o Carlos Fonseca e disse assim, mas já uma vez tinham feito? E lá, no ano passado fizemos. E resultou, pá, ganhámos logo o jogo a seguir, só que depois tivemos mais 6 jogos sem ganhar. E nós brincámos um bocadinho com a situação. E eles vêm para dentro, ele pediu respeito para nós não nos rirmos, nem brincarmos com a situação, até evitar rir, nem que fosse sobre outro assunto que eles podiam pensar que estava relacionado com aquilo que eles tinham feito. Fomos para o treino, tudo normal. Eu, curioso, quando começámos a aquecer, fui lá à zona ver se tinha algum vestígio, não tinha nada. O que é certo é que no jogo a seguir não ganhámos. E mal acabou o jogo, lembro de nós estávamos um bocado chateados até pela forma como abordámos o jogo, porque ali havia algumas histórias de prémios para dar aos árbitros. Pronto, que foi outra situação. E lembro que acabou o jogo, nós estávamos chateados porque vieram ter connosco para nós abdicarmos do prémio que era supostamente para o árbitro, e esse jogo foi, o campo parecia que estava inclinado para o nosso lado. E nós, o que nós dizemos, quando nos abordaram, o que nós dissemos foi: nós não queremos estar ligados a isso. Eles chamavam os estrangeiros, não queremos estar ligados a isso. Se vocês quiserem fazer alguma coisa, só nos digam que não há prémio. Agora, não nos venham pedir para dar o prémio para isso. Não aceitamos isso. Nem nos digam que simplesmente esta semana não há prémio. Isso já é com vocês. Agora, pedirem-nos para dar o prémio para isso, nós isso não aceitamos. E eles nessa semana não nos deram um prémio. E nós associámos logo: pronto, olha, estamos nesta situação, olha, pode ser que o árbitro até nos ajude. E aquilo foi um escândalo, aquele jogo. Nós já saímos empurrados para trás, penaltis escandalosos a nosso favor, não marcava. E lembro que acabou o jogo e acho que foi o Camará, até tem um desabafo assim alto a dizer: matem 3 cabras para a semana para ver se isso resulta. E nós saímos do jogo, eu a rir, ele chateado com a situação e eu a rir. E depois acabou ali por até haver um bate-boca entre nós, entre os jogadores casacos, porque eles não estavam a perceber, nós estávamos a falar na nossa língua, eles já não estavam a pensar que estávamos a criticar o próprio jogo ou decisões que eles tivessem tomado dentro do jogo, mas acabou por se resolver, mas não resultou a macumba deles. E sabes onde é que foi parar esse dinheiro que supostamente era para o árbitro e que se percebe claramente que não chegou até ele? Eu vou ser sincero, eu dei uma entrevista pouco tempo depois de ter vindo do Cazaquistão, e na altura até ia tendo alguns problemas, porque a entrevista acabou por chegar lá ao Cazaquistão e entraram em contacto comigo várias pessoas da federação do Cazaquistão sobre isso. Depois começaram-me a ligar também os treinadores que eu tinha, o adjunto que nós tínhamos apanhado na altura, e podia ter dado ali alguma complicação. Tudo o que eu contei é verdade, agora nunca pensei que ganhasse essa dimensão. E na altura, até em conversa até com o empresário, ele disse: Hugo, pá, eu percebo isso, estás no teu país, estás a contar histórias, mas da próxima vez controla, tenta filtrar um bocadinho, porque poderá trazer alguns problemas. E eu nessa altura, pronto, decidi que mesmo que tivesse histórias para contar, ia contar aquelas mais fáceis, digamos assim, iria deixar essas mais críticas por contar. Porque em relação a esses prémios nós tivemos depois uma situação
que estivemos um mês para vir embora, que eles não nos queriam deixar vir embora depois do campeonato terminar, ameaçavam que não vinhamos embora, e nós viemos a descobrir que o dinheiro nunca teria sido para árbitros, mas era para pessoas dali que estavam ali à nossa volta, que trabalhavam diretamente com os jogadores. Pronto, e aquilo gerou-se ali alguma confusão, andámos ali 2 semanas quase em negociações, e foi aí que nós descobrimos, pronto, que as pessoas ficavam com esse valor, e andámos em negociações para tentar reaver alguma parte, depois tivemos que ceder para vir embora, senão nem vinhamos passar o Natal a casa. Mas acabámos por descobrir que não era para árbitros, porque tivemos 2 situações que nós vimos claramente que não era para árbitros. Uma vez nós questionámos e eles disseram, nós damos, mas se calhar o adversário dá mais, e nós aquilo ficámos assim um bocadinho, isto não faz sentido nenhum. E foi aí que tentámos aprofundar mais a situação e acabámos por descobrir para onde é que iam esses prémios. A preparar a entrevista, logicamente, tentei recolher alguma informação e cruzei-me também com uma entrevista do Abel Camará, na qual ele referiu que, corrijo-me se estiver errado, mas que às vezes faziam o teste de soprar ao balão quando chegavam ao balneário. Isso acontecia? Como é que era essa situação? Sim, havia muitos jogadores da nossa equipa que entravam em campo embriagados completamente. Nós íamos de estágio, ou seja, nós tínhamos sempre estágio, jogos fora, nós viajávamos sempre de avião, e nós passávamos muito tempo fora. Então o estágio no hotel, aquilo que para nós o normal é estar em descanso, é o preparar o jogo seguinte. Aquilo era um bocadinho facultativo, as refeições, ou seja, nós aqui temos aquelas regras, àquela hora jantar, está a equipa toda, a equipa técnica toda, o staff, levantamos, podemos ir para os quartos, tem aquela hora para recolher, e ali era facultativo. Nós chegámos a estar 3 dias de estágio num hotel, e eu ia tomar um pequeno almoço, por exemplo, com o Camará, e não nos cruzávamos com ninguém. Jogadores que não se levantavam para ir tomar um pequeno almoço, apareciam à tarde que íamos treinar na cidade e apareciam para o treino. À noite estávamos a jantar 3 ou 4, os restantes não sabíamos se jantavam ou se não jantavam. Ou seja, era um bocadinho facultativo. E nós muitas vezes chegávamos ao dia de jogo, tínhamos colegas de equipa que nós vimos que estavam completamente embriagados, e depois aquilo refletia-se até em campo. E houve uma altura que nós falámos lá com um diretor que era mais próximo de nós e questionámos isso, a dizer, quer dizer, estão aqui basicamente a fazer uma pressão maior nos estrangeiros porque têm que dar mais, os resultados não estão a aparecer e temos jogadores nestas condições, e eles valorizavam um bocadinho. E houve uma vez que esse diretor teve uma conversa com eles, falou-lhes daquilo que nós tínhamos dito, e criou-se ali um bocado o mau ambiente. Eles disseram que iam começar a controlar, mas foi 1-2 vezes e depois voltou tudo à normalidade. Mas o controle era realmente com esse... Exatamente, havia essa questão, sim. Acho que é mesmo curioso pensar que, ok, num plantel profissional de futebol foi preciso tomar esta medida. Mas havia essa mentalidade, e é uma pena porque o jogador Kazak surpreendeu-me pela positiva, mesmo até a própria formação. Nós chegámos a ver muitas vezes jogos da formação, nós treinámos, por exemplo, no dia anterior ao jogo, e a seguir havia um jogo da formação e nós víamos e havia qualidade. Ok, em termos táticos eram jogadores pouco trabalhados, pouco evoluídos, mas em termos de individualidades, a parte técnica, eram jogadores até bem desenvolvidos. E era uma pena porque essa mentalidade fora do futebol era geral, pronto, não era um caso ou dois, acabava por ser um bocadinho geral. Parecia que fazia parte da cultura deles. Certo. Faltou-me aqui uma pergunta mais no início desta aventura do Cazaquistão, que é precisamente como é que se reage quando te dizem, olha, tens uma proposta do Cazaquistão? Eu vou ser sincero, na altura eu tinha algumas situações para o estrangeiro, países mais populares, digamos assim, Roménia, Polónia, penso eu, segunda divisão da Turquia, mas na altura o que eu tinha falado como empresário é, gostava de ir para o estrangeiro, mas fazer um contrato melhor, ou seja, compensar, ir para o estrangeiro e compensar. Aquilo que me tinha aparecido para o estrangeiro era um bocadinho à base daquilo que tinha aparecido para a Bulgária, mas não compensava financeiramente. Então aguentámos, e a proposta do Cazaquistão surge de um dia para o outro, porque o treinador que estava nessa equipa era búlgaro, tinha jogado contra mim quando eu estava na Bulgária, e apareceu assim de um dia para o outro. Eu recordo que um empresário me ligou numa segunda-feira à tarde, disse que havia uma situação para o Cazaquistão. Eu na altura não quis
aprofundar muito, não quis pesquisar muito, pensei, isto se calhar vou estar aqui agora, porque cada vez que havia uma possibilidade, eu ia e pesquisava e andava a pensar naquilo e preparava-me, pois aquilo realmente não era o que eu pretendia. E eu desvalorizei um bocado. No dia a seguir de manhã, um empresário liga-me e disse: Hugo, prepara tudo, já tenho o contrato, tenho aqui isto, vou enviar para ti, ver tudo. Hoje à tarde vais ter comigo aqui ao escritório e vamos ver tudo. E aí é que me caiu a ficha. Eu lembro que cheguei a casa, comecei a preparar tudo, vou ter com ele, e a passagem era logo para o dia seguinte. Só nesse dia, à noite, é que eu cheguei a casa e comecei a pesquisar. E, e não vou mentir que foi o maior choque que eu levei até hoje. Quando fui pesquisar pela cidade em si, aquilo que me aparecia era tudo pior, tudo pior. Ou seja, a minha cidade, Irtis, tinha uma zona de grande pobreza e depois tinha uma zona mais central que era, digamos assim, uma zona normal, uma parte normal da cidade. Mas aquilo que eu pesquisava que me parecia era basicamente só a zona pobre e era chocante, era chocante. Eu quando fui pesquisar, na altura, eu queria levar a minha esposa e eles disseram que sim, que davam um valor para alugar a casa e eu só pensei, como é que eu vou alugar a casa? É impossível alugar uma casa onde nestas condições é impossível. E a minha viagem para lá foi chocante, foi chocante por tudo. Começou aí, eu lembro que fiz a viagem completamente desanimado e a achar que não ia aguentar muito tempo, e depois aconteceu-me tudo também nessa viagem. Perdi 2 voos, estive 2 dias para chegar lá, a viagem em si para o Cazaquistão já demora 20 horas mais ou menos, e eu tive 2 dias para chegar ao Cazaquistão porque o voo no Porto atrasou. Já cheguei a Istambul à tarde, já perdi o voo de Istambul para não sei onde é que eu ia viajar a seguir. Tive que passar a noite toda no aeroporto. Depois no dia a seguir essa viagem também atrasou. Eu para outra cidade já cheguei e atrasado já perdi outra vez o voo. Tive que ficar nessa cidade lá num hotel. Ou seja, eu cheguei à cidade 2 dias depois. E quando cheguei à cidade a recolher as malas, não tinha nenhuma mala. Tinha simplesmente a mochila que tinha levado às costas. Eu já, a prevenir um bocadinho essa situação, tinha metido umas chuteiras na mochila que eu levava para o caso da mala não aparecer, mas não tinha roupa, não tinha nada, não tinha bens, não tinha os meus bens pessoais, de higiene, não tinha nada. Ou seja, foram buscar ao aeroporto, eu viajei, fiquei no centro de estágio e tinha simplesmente uma mochila às costas com umas barritas que eu tinha levado para a viagem, com as chuteiras e acho que umas meias de treino, acho eu, não tinha mais nada. Nem sei, tive que ir ao hipermercado comprar algumas coisas de higiene pessoal e não tinha roupa. Eu andei 2 dias a vestir fato de treino lá do clube porque não tinha roupa. 2 dias não mais, só ao fim de uma semana é que me ligaram para ir buscar as malas. E quando cheguei estavam as malas todas partidas. Eu lembro que tinha uma PlayStation dentro da mala, estava toda partida. Eu levava uns potes de proteína, os potes partiram, tinha a minha roupa toda branca, toda suja. Ou seja, a primeira semana no Cazaquistão foi assim um bocadinho complicada. Mas tu, no teu dia a dia, tinhas muito contacto com essa parte da pobreza, não sei, eventualmente com Não, pessoas em concreto, ou passava um bocadinho à margem? nós passámos um bocadinho à margem, porque nós tínhamos o centro de estágio ao lado do estádio. E do centro de estágio, por exemplo, onde eu tinha alugado casa, ficava a 2 km, 2, 3 km, que era ali naquela zona central. E aí, digamos que era uma zona normal, perfeitamente normal. Nós só passávamos nessa zona mais pobre. Muitas vezes nós apanhámos o táxi para andar ali, que era muito barato. E os táxis às vezes iam dar a volta pela zona pobre, para fugir um bocadinho ali ao trânsito. E só passávamos nessa zona quando íamos para casa. Mas era chocante, passar nessa zona era chocante. Víamos pessoas mesmo a viverem sem as condições mínimas. Sem as condições mínimas. Agora, o nosso dia-a-dia era basicamente feito na zona normal. Gui, olhando agora para a última experiência que tiveste no estrangeiro, o Kisvárda, o clube que representaste na Hungria, pelo que eu investiguei, subiu várias divisões seguidas até chegar à primeira, na altura em que tu estavas lá. Notava-se isso no dia a dia, ou seja, que o crescimento tinha sido muito abrupto ou o clube estava bem organizado? Eu quando falava do Kisvarda e comparo muito ao Aroca em Portugal. Era um clube Faz que sentido, vinha na percebo. altura quando o Aroca subiu da 4ª divisão à primeira em Portugal. Mesmo pela própria cidade, uma zona pequenina, pessoas da terra fizeram crescer o clube. Eu comparava um bocadinho o Kisvarda ao Aroca.
uma cidade muito pequena, um presidente da terra que era presidente e treinador. Foi basicamente ele que subiu o clube foi basicamente ele que subiu o clube à primeira divisão. Estou a ver esse sorriso de boas histórias. Pois, na Hungria há muitas histórias. Ahm, mas foi uma experiência bastante positiva. Aliás, eu fiquei surpreendido quando cheguei à Hungria. Eu, quando saí do Cazaquistão, eu iria mudar de clube no mercado de janeiro no Cazaquistão, ia para outro clube do Cazaquistão, e aparece-me esta situação da Hungria assim de um dia para o outro. E eu lembro que estava reunido num hotel, nós estávamos a fazer estágio na Turquia, aquele estágio que há da pausa de inverno, e eu estava reunido com o treinador e com o presidente da outra equipa do Cazaquistão nesse hotel. E nesse momento liga-me um empresário a dizer que aquela situação da Hungria que era para avançar. E eu fiquei ali sem saber o que dizer, porque eu basicamente ia assinar ali naquele momento. Tive que dar uma desculpa, que tinha que vir a Portugal, e eles perceberam logo que havia ali qualquer coisa, quase a obrigarem-me ali a assinar. Eu tive que dar uma desculpa, saí ali um bocadinho à pressa a correr. Vim a Portugal, e quando vim a Portugal, pronto, assim tudo para ir para a Hungria. Foi assim um bocadinho a correr. O contrato era inferior em termos financeiros na Hungria, mas eu decidi arriscar por ser um campeonato melhor, por estar mais próximo de Portugal. A questão também do fuso horário, no Cazaquistão eram 7 horas de diferença, era complicado falar com os amigos, com a família. 2-3 semanas se calhar até se passa bem, mas ao fim de 3-4 meses é complicado. Mesmo até para ver a própria televisão portuguesa, nunca dava para conciliar com aquilo que nós queríamos ver. E em relação a isso tudo, eu achava que seria benéfico para mim ir para o campeonato húngaro. Pesquisei, vi que tinha um estádio moderno, novo, mas não estava preparado para para as condições que eu encontrei. Um estádio completamente novo, 6 campos de treino, campos fechados, cobertos, um com relva natural, outro com relva sintética, um ginásio completamente novo. O clube tinha umas próprias piscinas, que nós fazíamos treino de recuperação, ou seja, umas condições ao melhor se calhar em Portugal, tirando os grandes, não acredito que algum clube tenha essas condições. E depois eles explicaram que aquilo foi o governo lá que fez um investimento brutal nas equipas da primeira e segunda divisão. Construiu ou remodelou estádios para todas as equipas, criou academias, porque eles queriam investir muito na formação. Ou seja, em termos de condições, sem dúvida o melhor clube onde eu joguei. E fiquei fascinado. A cidade era uma cidade pequenina, um bocadinho diferente daquilo que nós estávamos habituados. O povo português gosta de beber o seu cafezinho, às vezes à meia da tarde, final da tarde, sair do trabalho e ir beber uma água, e ali às 4 da tarde estava tudo fechado. Pronto, não tem muito aquele hábito do café, mas ambientei-me bem. Esse lado do futebol, ter essas excelentes condições, fazia-me esquecer um bocadinho também essa parte social que era um bocadinho diferente daquilo que nós estávamos habituados. Mas fiquei muito surpreendido pela positiva, agradado, gostava de estar lá, apesar dessas tais peripécias que aconteciam no clube através do presidente, que controlava o clube todo. Só decidi mesmo regressar a Portugal porque, pronto, tinha nascido o meu filho, havia a possibilidade de regressar para um clube que eu nunca tinha jogado, mas que as informações eram muito boas, que era o Farense, com uma massa adepta boa, um projeto bom, e só isso é que me fez regressar a Portugal, senão teria continuado sem dúvida na Hungria. E como é que descreves o nível que encontraste? Ou seja, já falaste das boas condições do teu clube, mas o campeonato em geral, o nível futebolístico era interessante? Sim, eu fiquei bastante agradado. Eu se calhar, tirando os grandes de Portugal, não acho que o campeonato húngaro seja inferior à Primeira Liga Portuguesa. Sentes que foi o melhor campeonato em que jogaste em termos gerais no estrangeiro? Foi, sem dúvida. Em termos de tudo, de qualidade de jogo, condições de trabalho, mesmo ambientes no estádio muito bom, estádios sempre muito bem preenchidos. Gostei bastante. A única parte que desgastava um bocadinho era essa tal situação do presidente. Pronto, que... Vais partilhar uma outra história que tenhas com ele? Sim, eu cheguei na pausa de inverno, e eles fazem uma mini pré-época em janeiro, depois da paragem, e eu só fiz uma semana de treinos. Eles já estavam a treinar 3 semanas, eu fiz uma semana, e recordo-me que vamos para o primeiro jogo, eu ia defrontar a equipa do Rui Pedro, que estava lá,
E eu estava no relvado, pronto, pensei, o treinador já tinha mostrado a equipa, eu ia para o banco, tinha chegado eu e um grego nessa semana também. Estávamos ali no relvado a falar e de repente veio o capitão que era brasileiro, que era o Lucas, já estava lá há muito tempo, 8 anos, 9, já não me recordo, e vem a chamar, eu sei que vem rápido, equipa rápido, e eu pensei, alguém se sentiu mal, alguém teve uma indisposição, um desconforto, acho que ninguém tinha, mas se calhar alguém não está preparado para o jogo. E eu começo a equipar, a olhar à minha volta e via toda a gente bem, sorridente, não se passava nada, e eu a equipar, mas sempre curioso. E depois perguntei só ao Lucas, mas aconteceu alguma coisa a alguém? Epá, depois nós falamos. Tudo bem, vamos para o aquecimento, jogamos, e na viagem de regresso eu perguntei-lhe, olha, aconteceu alguma coisa para eu entrar no 11? E ele disse, Hugo, opá, ele também não me conhecia, não sabia se podia confiar em mim ou não. Ele disse, opá, com o tempo tu vais começando a perceber aqui algumas coisas. Sabes que o presidente ele tem um nível de treinador, foi ele que subiu a equipa desde a 4ª divisão até à primeira. Ele é presidente, mas às vezes gosta de mandar. E disse, basicamente obrigou o treinador a meter-me. Ele, sim, basicamente foi isso. Eu, tudo bem. Semana a seguir, normal. Passado 2 jogos, nós estamos no balneário num dia de jogo. O treinador a dar a palestra, tudo normal, a dizer a equipa. E quando o treinador continua a falar sobre o jogo, o presidente ainda no balneário puxa o treinador para trás, empurra-o para trás e começa ele a falar em húngaro. Continua, empurra literalmente o treinador para trás e começa ele a falar. E ele olha para o quadro, estavam os números assim no quadro, e ele dizia assim: nem, que é não. E trocou 2 jogadores. Trocou 2 jogadores que o treinador já tinha dito que iam jogar, ou seja, uma completa falta de respeito, não é? Pelo menos podia falar em privado com o treinador, mas aquilo para ele era normal. Ele pensou: sou eu que mando no clube, eu aqui faço o que eu quero. E trocou 2 jogadores. Ou seja, tínhamos muitas histórias dessas. Uma altura, neve, um frio incrível, nós a treinarmos, chegava o carro do presidente e ele parava o carro atrás da baliza do campo de treinos. Ficava a observar e às vezes saía do carro, de botas, calças de ganga, casaco, entrava no campo, mandava o treinador sair e começava ele a dar o treino. Coisas surreais. E aquilo coincidiu um bocadinho na altura com o Bruno Carvalho no Sporting, pronto, que se falava daquelas situações todas. E nós até chamávamos Bruno de Carvalho por ser um bocadinho assim. Ele fazia publicações também nas redes sociais a falar dos jogadores. Uma vez marcou uma vez, isto até foi notícia no país, fizeram muitos memes com ele nas televisões por causa disso. Ele marcou reunião com os jogadores todos do plantel e falou em privado. Depois mandou sair e falou só com as mulheres dos jogadores. E começou a dizer individualmente: olha, tu sei que mandas o teu marido fazer isto, a partir de hoje acabou, ele não faz mais isso em casa. Ele foi pai há 2 meses, ele anda cansado, não pode pegar na filha ao colo, não pode andar com a filha ao colo, coisas assim deste género. Tinhas lá a tua esposa nessa altura? Se quê? Se tu tinhas a tua esposa lá contigo nessa altura? Não, eu estava sozinho, Ok. E depois havia outro que ele costumava encontrá-lo. A cidade era tão pequena, mais de metade da cidade era dele, ele controlava tudo. Ele via que havia um que ia passear o carrinho do bebê por um parque que havia lá. Ele dizia que nunca mais, se ela quisesse, eles podiam ir, mas ele tinha que ficar sentado num banco enquanto ela passeava o carrinho. Coisas destas caricatas que nós deixávamos, só que aquilo tornava-se engraçado. Havia momentos que se tornava engraçado. Mas às vezes era desgastante. Nós chegámos a estar 3 horas, por exemplo, num treino à neve, nós congelados, e ele a falar, a dar aulas táticas no meio do campo com o treinador encostado. Havia muitas histórias mesmo com ele, coisas que não existem, não é? No futebol atual, se calhar até existem, mas que não faz sentido nenhum. Gostava também de tocar nessa questão. Como é que foi a tua adaptação a esta questão dos climas mais frios? Foi tranquilo essa vertente? Eu vou ser sincero, eu sempre tive alguma dificuldade a climas mais frios. Eu muitas vezes falo com colegas meus de equipa que eles não gostam de jogar no verão. E eu digo que prefiro jogar com 40 graus, que não é bom, como é lógico, mas prefiro jogar com 40 graus do que com frio. O frio faz-me um bocadinho mais de confusão. Mas acho que depois, eu na Bulgária acabei por ter sorte, eles próprios disseram, só apanhei 2 jogos a nevar antes da paragem de dezembro, porque eles dizem que um mês e meio antes dessa paragem que já muitas vezes não podem treinar no campo, vão ter que ir para um campo ao lado que até tem aquecimento, porque o campo está congelado, e eu só apanhei 2 semanas. No Cazaquistão foi sim o maior choque. Chegámos a jogar com 18 graus negativos
Eu cheguei a estar num jogo e chegar ao final do jogo ainda com os pés congelados. Ou seja, andei 90 minutos ali a correr sem saber se estava a correr bem, como é que apoiava os pés, como é que batia na bola, sem sensibilidade nos pés. Mas quando cheguei à Hungria já estava habituado a isso. Já estava mais preparado, já não senti grande dificuldade. Certíssimo. Bom, estamos aqui a chegar praticamente ao fim desta viagem pela tua carreira internacional. Pergunto se há só de qualquer destas experiências alguma história que tenha ficado por contar, algum episódio que sintas que falhou, vá, mas que queiras partilhar, mas também já partilhaste tanta coisa que Exatamente. este aqui um episódio Posso muito rico. contar posso contar uma da Hungria. Posso contar uma da Hungria que foi pouco tempo antes de eu me vir embora. O meu filho nasceu em outubro. E eu pedi ao presidente para vir assistir ao nascimento e ele não me deixou, porque nós íamos ter jogo e ele não me deixou. Ou seja, eu estive em videochamada com o meu cunhado na altura a noite toda, fui para o jogo direta e ele disse que eu podia viajar no dia do jogo à noite para vir a Portugal, só que disse que me dava um dia. E o capitão até disse: Hugo, deixa estar, não falas agora até o jogo, no final do jogo falas com ele, porque na semana assim íamos ter um jogo para a taça com uma equipa da terceira divisão. E ele disse: nem faz sentido ele estar a dar um dia quando vamos ter um jogo com uma equipa da terceira divisão. Deixa estar, deixa passar o jogo. E eu disse: podia-me dar uma semana, boa Portugal, é um jogo acessível, só voltamos a ter um jogo para o campeonato daqui a 2 semanas. E assim, depois falas com ele. Terminou o jogo, eu falo com ele, nós ganhámos, correu bem, fiz bom jogo. E eu perguntei, e ele disse: não, um dia em Portugal, temos jogo para a taça, é importante. E eu viajei e vim mesmo chateado. Eu saí de lá chateado, vim para Portugal. No primeiro dia só lhe mandei mensagem a dizer: presidente, perdi o avião, e ele não me respondeu à mensagem e eu tinha a viagem para esse dia e eu marquei a viagem para 3 dias depois. Eu assim: vou ficar 3 dias em Portugal, pelo menos, e vou na quarta-feira. Dia a seguir mandei outra mensagem a dizer: presidente, atrasei-me, fui eu que perdi o avião, assim, inventei outra desculpa. Eu assim: só vou na quarta-feira. Quarta-feira viajei, tudo ok, liguei lá para as pessoas do clube que eles tinham que me ir buscar à capital. Quinta-feira treinei, ele chegou ao estádio normal, cumprimentou-me, perguntou se o filho estava tudo bem, eu disse que sim, normal, eu disse pronto, espetacular. Sexta-feira também nós vamos de estágio, vamos já com essa equipa da terceira divisão. Eu estava chateado porque ia para o banco. Eu pensei: quer dizer, não me deixa ficar em Portugal, ligo ao banco para um jogo da taça e vou para o banco, mas tudo bem. O jogo começa, 5 minutos de jogo, ele levanta-se, não é o treinador, ele levanta-se e diz: Hugo, vai aquecer. E eu pensei assim: pronto, olha, vou entrar no intervalo, menos mal, pelo menos não me deixou ficar em Portugal, mas vou jogar a segunda parte. Aqueci a primeira parte toda, um frio, primeira parte toda. Normal, no intervalo viro-me para o preparador físico e digo: continua a aquecer. E disse: deixa-me perguntar. Foi perguntar e vejo o presidente a dizer: não, continua a aquecer. E eu pensei: se calhar vou entrar já no intervalo. Eu vou acelerar o aquecimento, bem todos para fora, eu começo a contar, estavam 11. Eu vou ter com o preparador físico e ele só para o presidente a dizer para continuar já a aquecer, mas acelera. E eu pronto, devo jogar, vou entrar no início da segunda parte. Continuei, vi o tempo a passar, eu olhava para o placar já para em 70 minutos, já comecei a abrandar, já não fazia nada, ali parado, só olhava para o banco, os jogadores vinham aquecer e chamados. Aos 92 minutos ou 93 entro no jogo. Chamou-me, ele chama o nosso capitão, que estava no banco, e ele vira-se assim para ele: diz-lhe aquilo que eu lhe vou dizer. E ele a olhar para mim com uma vontade de se rir, e eu olhava para ele. Eu estava mesmo chateado. E ele virou-se e diz assim: diz-lhe que vai estar 1 minuto em campo. E por mim hoje vi o jogo devia ter 120 minutos, que era para ele aquecer 120 minutos. A próxima vez que ele for a Portugal e vá contra as minhas ordens, fica o jogo todo a aquecer. E eu entrei, percebi, pronto, foi castigo, entrei, tive 1 minuto em campo e o jogo acabou. só para perceber um bocadinho como é que era a mentalidade daquele presidente. Dá para te rires um bocadinho agora. Dá. E na altura acabei também por me rir. Nós, quando fizemos a viagem de regresso, eu tinha 3 brasileiros lá na equipa. Foi a viagem toda a rir, eles a brincarem comigo. Numa fase inicial eu estava chateado, mas depois acabei por levar para a brincadeira. Chegamos então aqui ao fim da entrevista em si. Eu tenho só um pequeno desafio de perguntas e respostas rápidas. Ou seja, vou-te fazer uma série de perguntas e peço-te que respondas a primeira coisa que te vier à cabeça em relação a estas experiências que tiveste fora de Portugal. Ok. Para começar, gostava de perguntar qual foi o país em que mais gostaste de viver de forma geral? Hungria. O país com a melhor gastronomia?
Hungria. Dos clubes que representaste no estrangeiro, qual era aquele que tinha o melhor estádio a nível de infraestruturas? Kisvár da Hungria. O clube com os melhores adeptos? Chernomor. O melhor jogador com quem jogaste nestas aventuras no estrangeiro? No estrangeiro? Sim. Iliev, no Chernomor. E pergunto também o melhor treinador que tiveste nestas aventuras fora do país? O melhor treinador? Tenho que dizer o do Chernomor. Era quase como o meu pai. Ok. Pergunto quem foi o melhor jogador contra quem jogaste nestas aventuras fora, ou seja, o jogador mais difícil que enfrentaste? O jogador mais difícil. Eu não me recordo o nome dele. Ele depois foi internacional búlgaro. Ele jogava no. Não, vou meter um do Ludogorets. Era brasileiro, mas estava naturalizado búlgaro. Juninho, acho que era Juninho, já não me recordo bem do nome dele. Do Ludogorets. Era brasileiro, mas já estava naturalizado búlgaro. Não sei se era Juninho, não me recordo. Ok. Pergunto se há assim algum jogo que não esqueces, que tenha marcado especialmente nestas aventuras fora? Contra o Levski para a taça. Pelo ambiente e pelo jogo, por passarmos a eliminatória. Ok. E para terminar, pergunto se há algum país no qual não jogaste e ainda gostavas de vir a jogar, ou não se vai concretizar, mas gostavas que se tivesse concretizado. Teria sido Espanha. Ok. Hugo, olha, só te posso agradecer por esta hora e meia que tiraste para conversar comigo. Foi mesmo um gosto para mim ter-te aqui no Quatro Cantos do Mundo. Obrigado, mais uma vez. Eu é que tenho a agradecer o facto de se terem lembrado de mim. Foi um gosto enorme ter partilhado estas histórias com vocês. Para quem nos vê, para quem nos ouve, já sabe que nos podem acompanhar nas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok e logicamente no YouTube e no Spotify. E já sabem, viajem connosco.